Este e olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no dia 8/4 do ano de 2023, é sábado de aleluia, nossa Páscoa cristã. Para você que acredita em Cristo, desejo aí uma boa Páscoa. E para você que não acredita, também desejo uma boa noite, uma boa Páscoa, mesmo sem que você tenha Cristo por referência, não tem problema. O importante é que nós sejamos todos felizes e tenhamos aí a paz no nosso coração como um fator primordial para seguirmos aqui na nossa vida. Trago aqui hoje, na nossa live, algumas notícias do nosso dia, para que a gente possa conversar, e da nossa semana também, né? Começamos aí a semana de uma maneira muito difícil, né? Com aquele episódio terrível que nos chocou a todos, que nos deixou muito triste, né? Que foi a morte das 4 crianças, né? Naquele evento terrível de Blumenau, onde um jovem de 20 e poucos anos, talvez por um surto psicótico, nós não sabemos ainda, ou influenciado, né, por algum jogo da internet. Eu estava olhando aqui ainda há pouco, que a polícia está fazendo vistoria no celular do jovem, e parece que descobriu aí um incentivo, né, por conta do jogo, de um jogo da internet, incentiva a violência, e aí talvez ele tenha sido influenciado por isso, né? Além de outros fatores também. Mas a gente teve, no decorrer da semana, algumas atitudes por conta do governo federal, com relação à segurança nas escolas, e nasceu desse episódio triste, também daquele episódio triste daqui de São Paulo, né, onde o aluno de 13 anos esfaqueou a professora e a matou há 15 dias atrás. Então, esses fatos, assim, que primeiramente nos choca, ele também nos traz a necessidade de posições, né? E o governo federal agiu nesse sentido, de criar um grupo específico que tem 90 dias para apresentar um relatório dizendo quais as ideias propostas, né, para melhorar a condição das escolas e também a questão da segurança. Na internet tem vários debates, né, falando sobre isso, no TikTok tem várias lives, né, de pessoas questionando a ideia de ter ou não ter um policial dentro da escola, né, que quem concorda, quem discorda. E só que assim, até ainda há pouco eu tentei, né, entrar em uma live para dar minha opinião, mas fui cortada da live do camarada, porque essas pessoas extremadas, elas abrem debates, mas elas não querem ouvir a opinião das pessoas, elas só deixam falar aquelas pessoas que têm a mesma opinião delas, né? Então, eles estavam lá falando que tem que ter um policial dentro da escola, e que saiu uma pesquisa, a Rede Globo, né, divulgou aí uma reportagem explicando que a maioria dos professores que foram entrevistados não concordam em ter um policial dentro da escola, né? E eu faço parte desta opinião também. Por quê? Né? Eu fui tentar explicar lá na live do camarada no TikTok, mas ele não deixou, ele não permitiu. Mas aqui eu posso falar, né? Então, eu sou contra porque eu não vejo que isso irá resolver o problema da escola, muito pelo contrário, talvez até piore, porque o nosso policial ele não tem formação e estrutura emocional para lidar com os problemas que encontramos todos os dias de conflitos dentro da escola. Fico me perguntando como agirá um policial armado
diante da briga, diante de discórdia, diante de questionamentos e às vezes até de frases, né, enfim, infundadas, típicos da idade dos jovens dentro da escola. Será que esse policial vai ter, no calor das emoções, condições psicológicas e técnicas de não agir com violência também com os alunos? E não falo apenas da violência física, estou falando aqui da violência verbal, né? Porque dependendo da forma como você fala com alguém, em uma situação de extrema, você pode também causar traumas em outras pessoas e em si mesmo. Então, não vejo que isso seja a solução dos nossos problemas. Mesmo porque, se isso resolvesse, nos países aí que tem policiais dentro das escolas, ou um policiamento mais forte nas escolas, não teríamos tanto casos de chacinas, de matanças por parte de alunos dentro da escola. Estados Unidos é um desses países. Armamento permitido. Lá você compra armas em qualquer esquina, em qualquer farmácia, em qualquer lojinha. E aí essas pessoas levam essas armas para casa, os alunos, né, seus filhos e filhas menor de idade têm acesso a essas armas, muitas vezes, e aí levam essas armas para as escolas e fazem terror, né? Matam adoidado. Só esse ano eu ouvi no canal do Reinaldo Azevedo, só esse ano já foram 19 casos de ataques a escolas nos Estados Unidos. Então, se lá tem tanta segurança e o armamento é permitido, por que que as escolas já em 4 meses, né, de, de funcionamento nesse ano já tem 19 casos? Então, são quase 4 casos por mês. Então, assim, não resolve. Não resolve ter um policial dentro da escola. Mesmo porque, na minha opinião, este problema ele vai muito além da escola. Ele não começa na escola, ele está terminando lá na escola. Lá na escola, com esses ataques, é a consequência de vários fatores que não foram dados conta pela sociedade, pelo poder público, enfim, por todos. Então, antes da gente tentar armar, já tem até aqui em São Paulo, eu vi falando, parlamentares com projetos para ser votado permissão para o professor ir também armado. Olha só que absurdo. Se isso resolvesse, mas não resolve. Eu acho que tem medidas a serem tomadas muito mais eficazes dentro da escola e fora da escola. Por exemplo, fora da escola, nós temos que começar a pensar seriamente na regulação ou na regulamentação das mídias, da internet, do uso da internet. Essas plataformas, elas precisam ser responsabilizadas de alguma forma por uso indevido. Qualquer um faz um perfil, qualquer criança faz perfil. Aí tem lá uma pergunta, lá, você é maior de idade? Você responde sim ou não e está tudo certo. E tem um monte de perfil de criança que não é maior de idade. E mesmo assim não tem um filtro
para se usar. Então, eu acho que deveria ser, sei lá, de repente o CPF, sabe, algum documento tinha que servir ali de filtro para uso dessas redes sociais. Por outro lado, os pais não podem também permitir que as crianças passem o dia inteiro na frente dessas telas. Tem criança que, quando não é no celular, é no computador, quando não é no computador, é no videogame, sabe? E os pais não estão nem aí. Não se pergunta o que está se fazendo, não vigia, sabe? Não questiona. São poucos aqueles que fazem isso. Quando meu filho era pequeno, uns 12 anos que ele tinha, estava na moda aquele joguinho GTA. E aí eu só ouvia falar desse jogo GTA, e eu não sabia o que era aquilo. Um dia eu cheguei, entrei no quarto dele e ele estava brincando no videogame que ele tinha. E aí foi que eu fui ver o que era o GTA. E me assustei com aquilo, que era uma pura matança, né? Conclusão, fiz ele desligar aquilo na hora, pedi o CD, que na época ainda era CD, pedi a mídia, né, o CD, quebrei todinho e proibi ele de jogar aquilo. Não me arrependo. Ele chorou, esperneou, mas eu não me arrependo. Não me arrependo. Então, assim, a gente precisa saber também o que os nossos jovens, o que os nossos filhos estão fazendo. E a escola, por outro lado, precisa ter mais aparatos, precisa ter mais recursos para que a gente possa dar uma aula diferenciada. Sair um pouco do texto, sair um pouco, sabe, de dentro da própria escola. E para isso entra o poder público, né? Viabilizar verbas de cultura, de lazer, que a escola possa pagar ônibus para todos os alunos irem nesses passeios culturais, sabe? Tem alunos meus que não conhecem um cinema, tem aluno meu que não conhece um shopping, tem aluno meu que não conhece um parque fora do bairro, tem aluno meu de 12 para 15 anos que nunca saiu do bairro onde nasceu, que nunca foi passear em lugar nenhum. Então, assim, são vários fatores. E dentro da escola, eu acho que antes de ter um policial, é mais necessário ter um psicólogo. Principalmente porque a gente tem que levar em conta que vivemos 4 anos de desgoverno Bolsonaro, onde incentiva a violência, a homofobia, o machismo, né, ao sexismo, a tudo que a gente não podia ser contra, né, porque o Brasil é um país muito diverso, não era para a gente ter esses preconceitos, mas nós somos incentivados a isso. E para ferrar ainda mais, teve a pandemia no meio do caminho, o isolamento social, para quem pôde fazer. As crianças ficaram fora da escola por 2 anos, praticamente. Então, assim, antes de ter o policial, é necessário ter o psicólogo, ter um assistente social, sabe? Ter outros profissionais para nos ajudar. Talvez, se tivesse essas pessoas, esses profissionais dentro das escolas, e na própria sociedade o acesso fosse maior a esses profissionais, não teríamos tantas pessoas adoecidas atacando escolas e atacando profissionais e crianças. Então, era isso que eu ia dizer lá na live do rapaz, né? Mas, infelizmente, fui cortada, porque a resposta certa para permanecer na live dele era dizer que sim, eu apoio o policial dentro da escola, porque isso vai resolver nossos problemas, é bom que também tenha detector de metal e blá, blá, blá. Só que não. Não adianta eu falar isso, porque isso não é verdade. E tanto é verdade que eles queriam ouvir essa opinião, que depois eu saí da live, né? Eles me tiraram da live, mas não me bloquearam. E aí depois eu entrei de novo
para ouvir o que o outro rapaz estava falando, e o rapaz estava falando a mesma coisa que eu, e estava sendo debatido pelo cara da mesma forma, e foi cortado também da mesma forma. Então, assim, você tem que ter a opinião que eles querem. Eles abrem o debate na live do TikTok, mas tem que ter a opinião que eles querem. Então, assim, está muito complicado, né? Mas foi assim que começou a nossa semana. A gente nem tinha ainda se recuperado da perda da professora Elizabeth, aqui na Vila Sônia, em São Paulo, morta pelo aluno de 13 anos, e já tivemos essa paulada na segunda-feira com relação ao assassinato dessas 4 crianças em Blumenau, Santa Catarina. E aí, claro, teve toda a repercussão no Brasil inteiro, como não podia deixar de ser, né? Então, seguindo aqui, vamos continuar aqui com a nossa live, falando sobre as notícias do dia, tá? Então, veja só, Dia do Jornalista, e essa questão ontem, né, foi Dia do Jornalista, e uma questão aqui da revista Fórum, né, nos traz aqui uma pergunta muito interessante do blog do Rovai. Ele fala o seguinte: Dia do Jornalista, que tal refletir sobre como a imprensa arriscou a nossa democracia? A democracia brasileira ficou por um fio no governo de Bolsonaro, que teve em uma parte do seu mandato o juiz ladrão, né, que fala aqui o Rovai, desculpa, como ministro da Justiça. Aliás, quem diz é o Glauber, né, que o blog do Rovai estava entrevistando o Glauber. Então, muito atrasado, e por conta de agora estar indo para a academia com fones de ouvido, eu resisti muito a isso. Comecei a usar o Spotify e, nesses últimos dias, ouvi o podcast O Código do Russo. É um podcast sobre a Lava Jato, mas a partir da perspectiva de como Sérgio Moro conduziu a operação. Então, diz aqui o texto do nosso Renato Rovai, que ele, né, assistiu ou ouviu o podcast do Sérgio Moro contando a sua versão sobre a Lava Jato. Vale muito a pena ouvi-lo hoje, mesmo já tendo sido lançado há algum tempo, quando o ex-juiz não era senador, por exemplo. O trabalho mostra que, entre outras coisas, como a mídia tradicional foi sósia do juiz ladrão, segundo a definição do deputado Glauber Braga, em todas as suas absurdas ações que tinham, como se diz no podcast, uma mira a laser apontada para o Lula. A Operação Lava Jato, conduzida por Moro, quase destruiu a democracia e levou, só para dar um exemplo citado no programa, a área de engenharia do país a diminuir 85%. Vou repetir, 85% foi a diminuição da nossa área de engenharia. Em 4 anos, perder o equivalente a 1 milhão de empregos. Gente, isso é o maior absurdo da Lava Jato. O maior absurdo da Lava Jato. Para prender Lula, para tirá-lo da eleição de 2018, para dar o golpe no Brasil lá em 2016, a Lava Jato não viu nada. Passou como um trator por cima de 1 milhão de empregos. 1 milhão de pessoas perderam o seu emprego por conta das atitudes insanas do juiz corrompido de Maringá. Seguindo aqui o texto, e muitos jornalistas e veículos que hoje estão todos pimpões fazendo críticas a Lula por ter exposto sua raiva contra Moro, fizeram coro a todos esses absurdos e atos ilegais do ex-juiz. Verdade. Lula falou lá atrás que achava que era uma armação do Moro, né? Aquela história lá do PCC, mas dias antes Lula também tinha dado uma entrevista ao 247 e tinha contado uma história, né, de quando ele estava preso, de que os promotores iam às vezes visitá-lo lá no cárcere de Curitiba e perguntava para ele, né, e aí, presidente, o senhor está bem? E ele respondia, né,
não é tão absurdo assim o sentimento que ele tinha naquele momento, porque ele estava preso injustamente, tinha perdido mulher, tinha perdido o irmão, tinha perdido o neto, e ele estava ali desabafando, né? E aí ele dizia que só estaria, que não estava nada bem, que só estaria bem quando o F, né? Quando o Zoder, como diz lá o Reinaldo Azevedo, né, para não falar a palavra mesmo ali, até mesmo porque a gente pode ser cortado, né, aqui nas mídias. Então, assim, só estava satisfeito quando zodesse, né, o Moro. Então, isso daí causou uma celeuma imensa, né? Todas as mídias falou, o presidente diz que tem vontade de zoder o Moro, mas não foi isso. Ele estava falando que quando ele estava preso, ele realmente tinha esse sentimento de, né, ferrar com o Moro, mas que já tinha passado. Lula já falou várias vezes sobre isso, que já superou, que o problema dele é governar o Brasil, não é perseguir ninguém, né? Muito menos o Sérgio Moro. E aí, seguindo aqui, entre eles, o de ter gravado de forma ilegal a conversa de uma presidente com o ex-presidente Lula e ter entre eles o de ter gravado, né, a ação do Moro, de forma ilegal a conversa da presidenta Dilma com Lula e ter divulgado isso no Jornal Nacional, que sabia estar divulgando um áudio criminoso, mas fez sem pestanejar. E aí segue aqui o texto do nosso Rovai, a meta era derrubar Dilma, prender Lula e não importava o que precisava ser feito para isso. A democracia brasileira ficou por um fio no governo de Bolsonaro, que teve, em parte, do seu mandato o juiz ladrão, como diz Glauber, como ministro da Justiça. Sérgio Moro, né, como ministro da Justiça. E se não fosse o mesmo Lula, Bolsonaro provavelmente teria vencido as eleições no ano passado e hoje já estaria governando como um Orbán, porque sim, Bolsonaro iria, né, palavras minhas, se tornar um ditador. Se Deus nos livre, batendo aqui na madeira, se Deus nos livre, tivesse ganho, né, a eleição de 2022. Então, estaria governando como Orbán, propondo mudanças na Constituição para aumentar as bancadas do Sul e do Sudeste, diminuindo o poder do Nordeste, com toda certeza, né, que ele tinha muita raiva do Nordeste, aumentando o número de juízes do Supremo para tirar o poder dos atuais, criando limites para a liberdade de imprensa e perseguindo adversários. Sim, amigo jornalista, diz aqui o Renato Rovai, por causa também de muitos de vocês, a democracia correu um enorme risco no Brasil nos últimos anos e, por isso, precisa ser motivo de reflexão. Não podemos fazer de conta que nada aconteceu. É verdade que, no íntimo, muitos de vocês devem ter se arrependido, mas é importante fazer essa autocrítica em público para que as novas gerações aprendam e para que isso jamais se repita. Concordo plenamente aqui com as palavras do Renato Rovai, né? A imprensa brasileira, odiosa, né, precisa fazer uma autocrítica, a autocrítica que sempre cobrou do PT, né, mas que ela mesma nunca fez. Uma autocrítica sobre o que é jornalismo, né? Talvez ir buscar nos bancos das academias, né, novamente ali o objetivo, né, o propósito principal, né, pelo qual eles se formaram anos atrás. Porque o que acontece no jornalismo é também o que acontece entre os professores, né? Muitos se formam e aí acham que porque se formaram está tudo certo, né? Que não precisam nunca mais voltar aos bancos das faculdades, né? Que não precisa se reciclar, que não precisa estar sempre estudando. E aí pegam uma ideologia e fica só ali naquilo, né? Triste. Seguindo aqui, vamos para a próxima notícia. Temos aqui: banqueiro diz que Lula tem razão e que meta de inflação é irrealista. Todos nós sabemos que o governo de Lula está sendo inviabilizado temporariamente pelas atitudes do presidente do Banco Central, né? E nós precisamos, sim, de alguma forma, reverter essa situação, porque senão vai ficar muito difícil. Lula viaja à China essa semana e diz que na volta vai se dedicar inteiramente a essa questão do Banco Central.
O fundador do BR Partner, Ricardo Lacerda, concorda com o presidente Lula sobre a proposta de alterar a meta de inflação para reduzir as taxas de juros. Segundo o banqueiro, que tem expressado preocupações do empresariado com o aumento do crédito, uma meta da inflação de 4,75% ou 5,25% seria mais adequada para o momento atual do Brasil, que permitiria ajustes na política monetária. Lacerda enfatiza que o Brasil nunca conseguiu manter uma inflação consistentemente abaixo de 4 pontos. Temos que ser realistas, comentou ele na entrevista à Folha de São Paulo. Ele é sócio, fundador e presidente do BR Partners, tendo ocupado cargos de destaque em instituições financeiras como Citi e Goldman Sachs. Ele é graduado em administração e possui um mestrado na Universidade da Colômbia, né? Gente, todo mundo sabe, né? Não precisa ser magnata, não precisa ser, sabe, maioral, cientista político, nada disso. Todos nós sabemos que a taxa do Banco Central no Brasil é uma taxa absurda. É uma taxa que é o dobro, quase o triplo do segundo lugar do mundo, né? Da taxa de segundo lugar do mundo, que é 4 e alguma coisa. Se não me engano, é a Índia, né? Se não me engano. Então, assim, eu sei do total, é 4 alguma coisa. Então, assim, está na hora mesmo, né? Quem esse cara pensa que é? Ele vai ferrar realmente com o Brasil inteiro, né? Só para manter aí a política, né? de inflação, a política de juros altos, a lá Bolsonaro, a lá Paulo Guedes, pelo amor de Deus, né? Vamos botar a mão na consciência e vamos deixar o governo, né, brasileiro governar realmente esse país, tá? Olha só, gente, 100 dias de governo Lula, né? E nós temos aqui, o governo lançou um vídeo, né, muito bonitinho, deixa eu ver aqui se eu consigo pôr para vocês, para a gente assistir juntos aqui o vídeo, né, de comemoração aos 100 dias de governo Lula, né? Deixa eu ver aqui, compartilhando. Aqui, primeiro vídeo, vamos lá. Aqui, tá? Isso aqui está no Twitter do Lula. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira. Um mundo cuidado e crescimento. Pessoas e desenvolvimento. Respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Então tá aí, né? Muito bonitinho o vídeo, né? Falando aí sobre os 100 dias, né, de governo Lula. Esse vídeo vai ser lançado, né? Ou já foi lançado, tá aí na página do Lula, página do Twitter do Lula, acredito eu, então já foi lançado, né? Voltamos a cuidar do povo brasileiro, é isso que estamos fazendo, seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades. Colocou o Lula, né, no vídeo aí com a hashtag O Brasil Voltou, tá? E é legal a gente entrar lá no tweet do Lula e compartilhar, tá? Compartilhar esse videozinho, né? Lula precisa que a gente esteja sempre junto a ele, tá, pessoal? Nas redes sociais. Caiu muito, muito mesmo, os posts da esquerda, né? As lives da esquerda, né? Caiu muito, assim, depois da posse, né? Principalmente depois do dia 8 também, né? Então, assim, a gente precisa, porque o lado de lá continua firme e forte nas redes, tá? Eles não deixam a peteca cair mesmo, né? E nós precisamos nos acostumar todos os dias
fortalecer as nossas redes também, que é para quando a eleição do ano que vem já está aí, gente. Falta, né, falta pouco, falta um ano e pouquinho para ter eleições municipais, né, de vereadores. Então, assim, falta muito pouco e a gente vai ter que estar engajado também. Afinal, a ameaça do Bozo é o quê? Eleger mais de 1.000 prefeitos, né? Deus nos ajude que isso nunca aconteça, certo? Mas para isso é necessário que a gente mantenha também o nosso engajamento, tá? Na próxima segunda-feira, dia 10, então, o governo Lula completa seus 100 primeiros dias. E por isso, o Palácio do Planalto, através da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, deu início hoje uma campanha institucional que visa marcar o período. O primeiro vídeo foi sobre o marco, né, dos perfis oficiais ligados. Aliás, o primeiro vídeo sobre este marco foi divulgado pelos perfis oficiais ligados à atual administração federal e pelo próprio presidente Lula. O vídeo traz imagem dos brasileiros e brasileiras sorrindo, como eu mostrei para vocês, com a música de tom positivo ao fundo e uma narração com uma mensagem sobre mudanças que vêm sendo realizadas em diferentes áreas, tá? Então, quem não viu aqui, porque está no podcast, vem aqui, dá um pulinho, né? Aproveitando aí, quero convidar vocês, dá um pulinho, você que está aí no podcast, pelo Spotify, dá um pulinho aqui no YouTube, tá? Procura aí, professora Profa Flor Silva, canal SDA, o primeiro que aparecer lá, você clica e vai se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Aí você aproveita e assiste essa live aqui e vê o videozinho do Lula, tá bom? Seguindo aqui para a próxima, e podendo também ajudar financeiramente, né? A professora agradece, tá? Qualquer quantia já me deixa muito feliz, porque me ajuda aqui a pagar a internet, luz, essas coisas, né? Sabe que salário de professor não é lá essas coisas, tá? 252-791-61802, só se você puder e quiser, tá bom? Me ajudará bastante. Vamos lá, meu povo. E olha, Lindenberg, né, o namorado da Gleice Hoffmann, deputado, né, também pelo PT, ele fez uma crítica ao arcabouço, né, apresentado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad. E o Fernando Haddad não gostou dessa crítica, né? Não é que ele não gostou da crítica, ele achou que foi desleal, porque o Fernando Haddad, ele é muito educado, né? E ele dá condições, né, da pessoa chegar e criticar, né, para ele, até mesmo para conversar. Você não gostou, mas né, o que você achou que podia mudar, o que você achou que podia ser diferente, né? E aí o Lindenberg não fez isso. O Lindenberg foi diretamente, né, por meio de uma entrevista, criticar na imprensa, né, o arcabouço fiscal do Haddad. E aí deu problema, né? Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, leu e não gostou da entrevista que o deputado federal Lindenberg Farias, pelo PT do Rio, deu à repórter Cássia Seabra, do UOL. O deputado comparou a proposta do novo arcabouço fiscal à tentativa de pacto demoníaco. Olha aí, foi forte, né, o negócio descrito na obra de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, lá quando o Riobaldo tenta vender a alma ao diabo e o diabo nem responde, né? E aí o Lindenberg disse nessa entrevista de que se lembrava deste livro dos Grandes Sertão Veredas, né? Quando o Riobaldo tentava vender a alma ao diabo e o diabo não respondia. É mais ou menos o que está acontecendo com o arcabouço, né, do Haddad. Então, o Haddad ele comentou com pessoas próximas que isso teria sido um ato de deslealdade do deputado Lindenberg, que não o havia procurado para debater tecnicamente o plano antes de ir à imprensa fazer um ataque tão grosseiro, né? O ataque, na opinião do ministro Haddad, não ajuda a fazer um debate que considera até necessário no campo progressista, né? E de mérito, é mérito debater, né? E de que quais seriam os caminhos para a qual o Lindenberg, né, apontaria para melhorar ali o arcabouço, tá? Então,
esse debate aí realmente não ajuda, né? Muita coisa. A gente pode criticar, né? Estamos na democracia, pode criticar. Mas, assim, sendo do mesmo partido, estando do mesmo lado, né? Eu também concordo com a Haddad que foi ali desnecessário, né? Eu acho que teria sido, digamos, mais ético, né? No mínimo, mais educado, fazer com que o Haddad, né, tivesse ali a oportunidade, digamos, de melhorar, né, o arcabouço, então, já que o Lindenberg estava achando que não estava adequado, né? Então, procurasse o Haddad primeiro, comentasse, enfim, né? Vamos lá, seguindo aqui a próxima. E olha só, gente, o presidente Lula nomeou a primeira almirante negra, tá? Da Marinha, olha que legal, né? Ou será almiranta, né? Como será que ela quer ser chamada? Vamos ver aqui. Marinha tem agora a primeira almirante negra, ou será almiranta. Nunca se usou feminino de almirante ou brigadeiro. Antes, porque não havia mulheres oficiais generais, agora já existe. Na última terça-feira, dia 4 de abril, a médica Maria Cecília Barbosa, de 58 anos, mulher porreta, entrou para a história das Forças Armadas Brasileiras ao se tornar a primeira almirante negra promovida ao posto de oficial general em cerimônia no Palácio do Planalto. Disse ela: me sinto bastante orgulhosa e feliz por estar representando uma parcela grande da tripulação da Marinha, que é a parcela feminina, declarou a contra-almirante Maria Cecília, né? Que linda! Olha, muito orgulho também, viu? Muito orgulho dela, né? Que ela seja, assim, abençoada, tá? Olha que fofa, né? Que ela seja muito, muito, muito abençoada, né? E vai entrar para o Guinness, né? Guinness brasileiro, pelo menos. Então, opa, não tirei aqui ainda, gente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ai, pensei que eu já tinha tirado esse negócio aqui. Ai, desculpa aí, gente. Eu aqui falando bem pequenininho, vocês nem estavam me vendo. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a nossa almirante. Olha eu, né? E achando que já tinha tirado aqui o negócio. Vamos ver aqui, ó. Aqui, olha que fofa. Vamos ver. Tá vendo? Olha aí. Vamos ver a fala dela aqui. Sendo promovida agora a contra-almirante, que é um dos cargos mais altos da Marinha do Brasil, né? Me sinto orgulhosa, bastante orgulhosa e feliz por estar representando uma parcela grande da tripulação da Marinha, que é a tripulação feminina. Muito que bem, né? Orgulho também. Seja muito bem-vinda aí, almirante. Ou almiranta. Vamos para a próxima aqui, pessoal, caminhando aqui para o final, não quero cansar vocês. Seguindo aqui, o contagiante otimismo do Lula. Vamos ver aqui. O presidente falou da questão climática, acrescentou um elemento novo ao debate. Ele disse que é preciso olhar o tema não apenas do ponto de vista da Amazônia, mas também para as periferias do Brasil, imensamente prejudicados pela falta de saneamento, má gestão do lixo e poluição dos rios. Revista Fórum aqui, tá, gente? As minhas fontes é sempre Revista Fórum, 247, Metrópolis, tá? Paulo Pimenta, à frente da Secretaria de Comunicação SECOM do Governo Federal, abriu coletiva com autocríticas ao seu próprio trabalho. Segundo Pimenta, ele ainda estaria se ambientando a nova missão e que o próprio presidente, às vezes, lhe adverte para se distanciar da postura que tinha como deputado. Eu assumo a responsabilidade total por eventuais erros que cometemos, disse Pimenta, enquanto Lula assentia rindo com a cabeça. Em seguida, começaram as perguntas. O encontro, com a presença de uns 40 jornalistas dos principais órgãos do país,
trazia aí questionamentos ao Lula, né, sobre vários assuntos, dentre eles estava aí sobre a questão do meio ambiente. Olha só, aí aqui, né, com os jornalistas, estavam aqui fazendo o contraponto, né, de como que era o atendimento do jornalista na época do Bolsonaro e como que é o atendimento agora, tá, na época do Lula. E foi neste encontro que ele falou sobre a questão do meio ambiente, que eu comecei lá no comecinho, tá? Marcado para as 10 horas, o presidente chegou às 10h30 e o encontro durou até meio-dia. O chefe da assessoria de imprensa de Lula, jornalista José Crispiniano, fazia a seleção daqueles que podiam perguntar. Entre os jornalistas mais conhecidos estavam Vera Magalhães, da Cultura, Bernardo Melo, do Globo, Ana Flor, do Globo, Júlia do Alibe, do Globo, Igor Gadélia, do Metrópolis e outros. Estavam jornalistas do Nexo, do Jota, da Record, né? Mauro Lopes, Luiz Costa Pinta, Leonardo Fortes, entre outros, tá? Jornalista aí do DCM, 247, do Cafezinho, do Fórum, entre outros. Então, assim, uma maneira bem diferente, tá? Do que eles eram recebidos, né? Na época do Bolsonaro, que era recebido lá num curralzinho, ficavam bem afastados, né? E não tinha ali nenhuma alimentação. Conta até que não tinha nem água, tá? Na época do Bolsonaro. Vamos resumir a entrevista em tópicos, intercalando as falas do presidente com comentários nossos. Temas sobre os quais o presidente discorreu mais longamente foram a economia, o Banco Central, a guerra na Ucrânia. O presidente se mostrou otimista quanto ao crescimento econômico deste ano, alegando que a injeção de recursos via programas sociais e investimentos públicos ainda não começaram a fazer o efeito. Ele lembrou que o primeiro programa a se materializar foi o novo Bolsa Família, cuja primeira parcela foi paga somente há algumas semanas. Os programas irão fazer a diferença, disse o Lula. Minha obsessão é o crescimento econômico, a geração de empregos. Ao falar do crédito, o presidente também voltou a fazer críticas duras aos juros do Banco Central. Praticados aqui no Brasil, né? Segundo eles, inviabilizam novos investimentos. Disse que tem reunido com membros do setor e que há um consenso de que é humanamente impossível desenvolver o país com a taxa de juros tão altas, né? E aí Lula discorreu aqui sobre vários e vários itens, né? Lula também explicou que a reforma do ensino médio não será revogada, que a iniciativa do governo de suspendê-la tem como objetivo fazer o debate democrático com os setores diretamente envolvidos, né, como professores, alunos, entidades ligadas à educação, para que ela possa ser aperfeiçoada, né? Muito bom. Lula não conseguiu esconder um pouco de irritação com o que pareceu considerar indiscrição do seu ministro. Não é verdade, porém, que o presidente o desautorizou, como alguns jornais noticiaram. Tá? Alguém perguntou sobre a declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que a Petrobras deveria mudar sua política de preços, revogar a famigerada PPI. A estatal rebateu a fala do ministro ontem, com um comunicado seco dizendo que não havia recebido nenhuma orientação do governo para mudar a política de preços. As ações da Petrobras, como era de se esperar, experimentaram forte instabilidade após a repercussão da entrevista de Silveira à Globo News. E aí o Lula falou que foi pego de surpresa, mas acabou chancelando as falas de Silveira ao afirmar que os preços dos combustíveis precisam ser abrasileirados e que isso era uma de suas promessas de campanha. O Brasil não tem que estar submetido à PPI, disse Lula, para não deixar dúvidas de que ele mesmo é o principal defensor do governo de mudar a política de preço da Petrobras. Lula tem procurado dar mais unidade à comunicação do governo, concentrando a divulgação das suas decisões mais importantes na própria presidência da República. A irritação de Lula tem razão de ser, pois esse tipo de declaração do ministro, antes que o governo tenha formatado oficialmente uma nova proposta, gera uma instabilidade, né? Gera aí
especulações desnecessárias. Então, está na hora dos ministros de Lula, né, entenderem que eles são ministros de um governo que está a todo tempo com os holofotes, né, para si, a todo tempo, né, os golpistas, os extremistas de direita, né, os críticos de Lula, os críticos de PT, estão ali só esperando uma falazinha, né, para causar uma celeuma danada. Então, os ministros, por favor, se atentem que vocês são ministros do Lula e resolvam tudo dentro do micro, para só depois falar o macro, né? Porque, por favor, né? Aí é bolsa que baixa, não, que sobe, dólar que sobe e baixa, sei lá, fica uma celeuma desnecessária, né? Isso aí irrita mesmo e causa aí problemas que não precisavam, né? Seguindo aqui para a próxima notícia, vamos ver aqui. Após passar por cirurgia, o Lira, presidente da Câmara, cancela a ida à China com o presidente Lula. Olha só, o Lira não vai poder ir com o Lula à China, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ficará de repouso pelos próximos 10 dias e não integrará a comitiva presidencial da viagem à China. Lira passou por cirurgia para tratar uma hérnia umbilical na quarta-feira, dia 5/4. A nota foi divulgada hoje. O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, confirmou a realização do procedimento e Lula recebeu alta na quinta-feira, dia 6/4, e, de acordo com a instituição de saúde, encontra-se bem. Por recomendação médica, ele não deverá viajar e tem que permanecer em repouso por 10 dias para se recuperar, né? Então, desejamos aí pronto restabelecimento ao Arthur Lira. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, próxima notícia e última. Governo Lula aprova patrocínio a filme sobre máquina de fake news, né? Muito bom, né? É a Lei Rouanet sendo aí utilizada para fazer um documentário que eu acho que vai ser importantíssimo, tá? A Ancine, de novo, trabalhando a favor do Brasil e dos brasileiros. O governo Lula aprovou a captação de recursos para a produção de um filme sobre a produção de fake news no Brasil. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, autorizou a produtora Vila Lobos Empreendimentos Sociais, sediada em Brasília, a captar R$ 2.791.250 para a produção do filme A Fantástica Fábrica de Fake News. A Ancine afirma não ter autorização para dar informações sobre os projetos analisados pelo órgão. A Vila Lobos Empreendimentos, até o momento, não retornou ao contato da reportagem aqui do Metrópolis. Em 2019, o Congresso chegou a abrir uma CPMI sobre os ataques cibernéticos e a atuação de uma rede de divulgação de notícias falsas pelas redes sociais. Os principais alvos eram ligados ao então presidente Jair Bolsonaro. Então, é isso, tá? A Ancine voltando aí a trabalhar, né, com os recursos públicos para permitir que haja captação de recursos públicos e fazer esse filme, que será, na verdade, um documentário sobre a fábrica fantástica, né? A fantástica fábrica de fake news, tá? Então, eu apoio, tá? Eu apoio. A gente precisa, sim, fabricar memórias, tá? Para deixar para a posteridade, para deixar para as próximas gerações, né? Eles precisam saber o que aconteceu no Brasil entre os anos de 2016 e 2023, né? Com o dia 8 de janeiro, tá? Ocasionado aí, né? Por todo o trabalho também das fake news, né? Fundamentalmente das fake news, tá? Foi derrubado uma presidente da República, né? Por meio aí da Lava Jato e das fake news, e foi eleito, né, um presidente da República que só fez destruir o Brasil com as suas atitudes, né? Ajudando a matar mais de 700 mil pessoas quando não comprou vacina no momento certo, né? E ajudando a perder cada vez mais o povo brasileiro, né, deixando de se vacinar até hoje, tá?
fazendo aqui uma parte, já tem mídias aí divulgando que tem médicos, tá? Lá no Nordeste, principalmente, que estão aí falando para as pessoas não se vacinarem, tá? Dando até relatórios falsos de doenças que não existem, que é para comprovar que a pessoa não pode tomar vacina. Olha o absurdo. Então, isso tem que ser tudo documentado. Encerrando aqui, pessoal. Encerrando aqui um acidentezinho aqui. Tchau, tchau. Eu cheguei aqui, olhei aqui.